tipo de relação que você teve com ele, as suas impressões gerais, tem algo que se destaca no momento que você viu ele ser anunciado técnico da seleção brasileira? E especificamente, eu tenho que te perguntar, até porque você também, de alguma maneira, teve relações com o Neymar ali, profissionais, você acha, como muita gente acha, que talvez a melhor coisa de ter o Carlo Ancelotti na seleção brasileira é ter um cara que pelo menos na minha opinião, na história do futebol, maior do que o Neymar? Quer dizer, alguém que possa, de certa maneira, tomar as decisões que ele vai tomar e ter essas decisões corroboradas, podendo até, eventualmente, assim, não convocar o Neymar se o Neymar não estiver. Ontem eu não sei se quando ele fala, olha, o importante é que os jogadores, todos eles, e ele responde isso na hora do Neymar, ele fala, estejam 100% fisicamente, estejam bem, só vai jogar. Essa é uma condição que... Então eu queria que você respondesse sobre o Ancelotti de maneira geral, mas especificamente nessa relação Neymar-seleção brasileira, porque o Neymar sempre pareceu estar muito à vontade para fazer o que bem entendesse na seleção, com a certeza de que, fosse qual fosse a condição, na hora da Copa ele ia estar lá. Em relação à primeira pergunta, eu liguei para o Ancelotti. Eu liguei para ele porque eu fiquei preocupado, sinceramente fiquei preocupado porque eu acho que era um momento de crise total, era um momento da mudança de presidente, ele já tinha dado digamos, uma palavra em relação à possibilidade de ser o treinador da seleção, mas eu fiquei preocupado com a situação porque imaginar, mesmo que seja Ancelotti, chegar numa crise tão grande, né, sem um presidente, o presidente que tinha escolhido ele já não estaria mais, um outro presidente entrando que a gente não sabia o que ia acontecer, eu fiquei preocupado. E falei com ele em relação a isso e eu acho que o Carlo, depois eu vou na segunda pergunta, mas ele tem uma capacidade tão grande de normalizar as coisas. Ele entra realmente dentro de um ambiente, ele tem, assim, eu acho que o carisma dele não é um carisma natural, ele com o tempo adquiriu uma maneira de se comportar, mas é uma maneira natural. O Carlo é realmente uma pessoa sensível, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que entra na cabeça das pessoas que vivem com ele, principalmente os seus jogadores, ele entra em simbiose com o ambiente, e isso já aconteceu aqui. As pessoas gostam dele, né? Claro que o cara que tem uma história como ele tem, facilita, vamos botar assim, mas não dura se o cara não tiver realmente uma coisa como ele tem. Então, assim, nada melhor do que ter o Carlo hoje aqui, eu acho. Pensando assim, egoisticamente numa Copa do Mundo, eu acho que nada melhor. Acho que não teria uma outra pessoa que pudesse normalizar isso. Nem os outros grandes treinadores têm as características que ele tem para chegar nesse momento. Liderança tranquila, né? Cara, ele é um cara fenomenal. E toma grandes decisões com enorme tranquilidade. Tranquilo.